Estava aqui em casa pensando numa reflexão para trazer para vocês aqui do canal e me veio muito forte a palavra do Salmo 69. Essa semana é uma semana que muitos de nós estamos enfrentando crises, às vezes algumas pessoas estão ficando meio sem esperança e outras já estão vivendo dramas grandes e fortes. O Salmo 69 mostra uma fotografia da alma humana no momento onde há um profundo desespero, um momento onde a pessoa se sente sem alternativas, sem caminhos, sem aonde possa se agarrar, cansada de lutar. Vejam só o que diz. Eu vou trabalhar com vocês apenas alguns versos, mas veja como esse salmo é impressionante. No verso 1 diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. E a primeira imagem que ele trata é uma imagem de um lamaçal, onde a gente está atolado, onde estamos presos a um lugar onde a gente não quer estar, porque a gente só atola no lugar que era passagem para o outro lugar que a gente queria ir. Mas fomos pegos de surpresa por uma adversidade que nos fez parar o carro, parar a carroça, parar a caminhada. E a gente faz força e não consegue ir para frente. A gente faz força e não consegue se soltar. Estamos presos, estamos sem mobilidade, estamos sem opções. Estamos trancados num lugar que não queríamos estar trancado. A outra imagem que ele trata é o fato da água estar até o pescoço, de estar caindo numa profundeza, num abismo. E pior, de ter corrente de águas que me levam. A gente sabe que uma corrente de água é algo muito forte. Ela leva a gente para lugares que a gente não quer ir. E às vezes a gente nada contra a corrente, se esforça, tenta segurar em algo, mas aquele fluxo de água vai levando a gente rio abaixo, ainda que a gente esteja se debatendo para chegar numa margem. Você já se sentiu assim, levado por uma corrente? Embora você se esforce, você se debata, mas a corrente vai te levando para profundezas de águas? No verso 3, há alguns sentimentos que talvez vocês estejam sentindo agora. Porque diz assim: estou cansado de clamar, a minha garganta se secou e os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Ai, amigos, que versos que refletem tão fortemente o nosso sentimento. Quem de nós, em determinados momentos e dramas da vida que possamos estar vivendo, já dissemos, ou já pensamos, ou já sentimos dessa forma? Estou cansado de orar. Já orei demais. Orei por muito tempo. Orei em vários horários. Orei até minha alma cansar. Até não conseguir mais falar. Por isso que ele diz: a minha garganta se secou e os meus olhos desfalecem. Ou seja, a pessoa ficou em oração tanto tempo que ela começou a dormir, porque não conseguia mais. Lembra muito a oração de Ana, quando ela era atormentada por Penina, e ela ficava orando tanto ali na presença de Deus, orando tanto, que as palavras se confundiam na boca dela, e o sacerdote ele chegava a dizer que ela estava pronunciando palavras incompreensíveis e estava bêbada. E ela diz: não me tenha como bêbada, eu tô assim porque tenho orado muito a Deus, tenho clamado muito a Deus. Ana estava tão desesperada orando que ela chegava a não comer e nem beber, esperando que Deus fosse em seu auxílio. Quem já se sentiu dessa forma? Ou a melhor pergunta seria: quem nunca se sentiu dessa forma? Ou existe alguém que nunca se sentiu dessa forma? O verso 4 diz assim: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo justamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que eu não furtei. A ideia aqui é uma perseguição injusta, de uma cobrança de algo que ele não fez. As pessoas tentam retirar dele aquilo que ele não provocou.
tentam sugar da vida dele todo o recurso que ele tem. E quantos inimigos ele tem, colocando pesos enormes sobre a sua cabeça, pesos que ele não consegue carregar. E a ideia é que são muitos inimigos, são problemas diversos, tão grandes, tão numerosos, que são quase incontáveis. São quase incontáveis. Às vezes a gente pode estar se sentindo assim, com inimigos poderosos à volta da gente. E quando a gente menos espera, surgem novos inimigos. E eles cobram da gente, eles tentam extrair da gente aquilo que nós mesmos não fizemos ou não merecemos. Então vem um sentimento de injustiça pelo que estamos sofrendo. Quem são hoje os seus adversários poderosos? Quem são aqueles que estão lhe perseguindo? Eu quero pular para o verso 13 agora. E você vai ver um pedacinho da oração do salmista e também um pedacinho que se repete em outros momentos do verso. Diz assim: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza das tuas misericórdias, segundo a verdade da tua salvação. Esse verso, por menor que pareça ser, ele traz algo muito poderoso. Porque quando ele fala assim, que faz a oração no tempo aceitável, eu lembro de Jesus, quando ele leu Isaías no meio da sinagoga e disse: eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor. E essa expressão, num tempo aceitável, o ano aceitável, representa o ano onde Deus vai derramar sua graça, onde Deus vai agir com graça, com bondade, nos dando aquilo que a gente nem merece. Bênçãos que a gente nem merecia receber. Então ele faz uma oração: olha, eu quero clamar a Deus por sua graça. Depois ele fala que quer invocar a grandeza da misericórdia de Deus, da piedade de Deus. E a misericórdia, muitas vezes, é pedido quando nós fazemos algo errado e nós merecemos uma condenação e nós chegamos para o Senhor que está ali nos julgando e dizemos: por favor, haja com misericórdia, não me dê o que eu mereço. Se a graça ela vem para me dar o que eu não mereço, algo bom, a misericórdia é um pedido para me perdoar, para não me castigar naquilo que eu mereço. Por isso o salmista também está percebendo que talvez ele não mereça um socorro de Deus. Talvez ele tenha feito algumas coisas que lhe deixou nessa situação. Talvez o que ele esteja vivendo seja um castigo justo em alguns pontos. Mas então ele pede a Deus: Deus, então haja com a sua misericórdia, me perdoe. Haja de uma maneira que não descarregue sobre mim a tua ira. Haja através da tua salvação. Quando nós oramos, é muito interessante você ter essa perspectiva. Muitos evangélicos, muitos homens de Deus, quando oram, determinam, apontam, praticamente colocam Deus no canto da parede e digam: você tem que agir. Mas o salmista nos ensina que toda aproximação de Deus é um ato de reconhecimento que Deus é Deus e eu sou pequeno e eu sou humilde. É como aquele parábola que Jesus contou, que duas pessoas subiram a um templo. Uma era um fariseu arrogante que batia no peito e dizia que estava muito bem, que ele fazia tudo o que Deus queria. E o outro era um publicano, um pecador, que batia no peito e dizia: misericórdia, Deus, misericórdia, porque eu sou um homem miserável. E Deus aponta, mostrando que esse que reconheceu que era pequeno, que foi justificado por Deus. Por isso que quando a gente vai orar, não vá com arrogância, não vá com orgulho, invoque a misericórdia, invoque a graça de Deus, diga: Deus, pela minha vida eu sei que eu não mereço estar na sua presença. Eu sei, Deus, que você não tem obrigação de fazer nada, mas eu invoco a sua graça, eu invoco a sua misericórdia, porque eu sei que tu é um Deus bom. No verso 14, você vai perceber uma mudança. E aqui é importante que, junto com essa percepção da mudança, você também comece a mudar o seu coração. Porque diz assim, no verso 14: tira-me do lamaçal e não me deixes atolar.
Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. No verso 15 diz assim: não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Olha, amigos, se no começo você vai perceber que ele estava praticamente proclamando uma derrota. Eu estou atolado, eu não consigo andar, as águas me levam, eu estou afundando. Ele estava proclamando uma desgraça realizada e se realizando. Mas agora, as suas palavras começam a ser de negar o seu destino cruel e começar a lutar pela vida. Porque agora ele não diz mais que está no lamaçal. Ele está dizendo: tira-me do lamaçal. Eu quero sair do lamaçal. Deus vai me ajudar a sair desse atoleiro. Antes ele dizia: vou ser levado pelas correntes. Estou sendo levado pelas correntes. Agora ele diz: não me deixe ser levado pela corrente. Eu não quero mais viver esse caos. Eu não quero mais viver essa destruição. Isso não me pertence, isso não faz parte da minha vida. Eu estou invocando a Deus para ser liberto disso tudo. Porque muitas vezes é muito nítido que quando a gente está vivendo momentos difíceis, a gente começa a acreditar na destruição. E começa a entender ou pensar ou ser oprimido por pensamentos que dizem que a gente merece estar no fundo do poço, que o fundo do poço é o meu lugar, é o lugar que eu devo estar, que eu não mereço nada melhor. Se aceite a sua destruição, aceite a sua desgraça. Mas quando você vê que depois que ele começou a clamar a Deus, ele percebe aqui, clamando pela misericórdia e pela graça, ele começa a dizer: não, esse não é meu lugar. O atoleiro não é meu lugar, o profundo das águas não é meu lugar, não é as correntezas que vão ditar o meu destino. E ele começa a fazer esse processo de adoração. Ele sai da esfera do problema, de pensar no atoleiro, e agora vai começar a glorificar e agradecer a Deus. Por isso que no verso 30 diz assim: louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isso será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unha. Então, na linguagem do Antigo Testamento, ele vai promover um sacrifício a Deus. Na verdade, ele vai entregar o melhor de si para Deus. Mas não é com sangue de bois, de cordeiros, de nada disso. É com louvor, com agradecimentos. E o que isso é importante a gente entender? Porque em vez de repetir mais uma vez a desgraça, de pensar mais uma vez no atoleiro, de clamar mais uma vez por socorro, ele vai começar a pensar naquilo que Deus deu a ele e vai agradecer. Vai agradecer pela vida, pela saúde, pelas coisas que ele ainda pode lutar. Vai agradecer por Deus ser bom, por ser Deus misericordioso, por Deus ser grande. Vai adorar o seu nome. Ele vai mudar o conjunto de pensamentos que habita a sua cabeça. É como se eu deixasse de viver e pensar e respirar um problema e começasse a pensar em quão grande é Deus, como Deus é o Deus do impossível, como Deus pode fazer o impossível em minha vida. E é por isso, quando ele vai mudando esse conjunto de pensamentos, que ele vai começar a proclamar palavras de esperança e de renovação. No verso 32 vai dizer assim: os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve o necessitado e não despreza os seus cativos. No 34 diz assim: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Pois Deus salvará a Sião e edificará cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam seu nome habitarão nela. Gente, ele está falando o quê? Que há uma terra melhor, há uma esperança melhor, há uma descendência, há filhos, há prosperidade para acontecer, que existem cidades que serão edificadas, que nós vamos viver nessa cidade, que vamos prosperar nessa cidade e que a gente vai ter filhos nessa cidade. E que nós vamos louvar a Deus por
tudo o quanto Ele fez e criou nessa terra, porque Ele é o Senhor que ouve os necessitados e não despreza os cativos. O vosso coração viverá, pois vocês têm buscado a Deus. E essa é a conclusão do nosso Salmo 69. Quando a gente se encontra numa situação tão difícil, tão complicada, que a gente não consegue ver saída, e nossos pensamentos começam a afundar no meio das águas, a ser levado por correntezas, a ficar no meio do atoleiro, é natural que muitas vezes a gente comece a achar que não há mais esperança para nós e a gente até se canse de pedir por uma saída. Mas quando a gente começa a glorificar a Deus, a adorar e agradecer e a invocar a sua graça e sua misericórdia, a gente começa a perceber que há uma esperança brotando do nosso coração. E aqueles pensamentos de morte vão sendo substituídos por pensamentos de esperança que dizem que o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Há uma terra melhor, há uma perspectiva melhor, há uma realidade melhor para todos nós. Eu queria deixar essa palavra para você hoje. Eu queria que você segurasse nessa palavra e dissesse: foi para mim. Eu recebo em nome de Jesus. Amém.